Irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Diariamente eu transmito a liturgia da palavra, pesquisando em sites fidedignos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações na Igreja Católica Apostólica Romana. Você que preside uma celebração eucarística ou uma celebração da palavra, eu trago aqui subsídios. Acesse Paulo Roberto Maciel, e você vai ao YouTube, onde tem mais de 10 mil vídeos à sua disposição. Também você pode ir ao Facebook, blog e Instagram. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 4 de janeiro de 2025, sábado, tempo do Natal, ano litúrgico C, e a cor litúrgica, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Eu sou leitor e animador litúrgico, também tercista, e um católico que gosta de ajudar os irmãos, fazendo aquilo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Eu estou passando para vocês, né, tudo que eu sei aqui e as pesquisas que eu faço. No rito temos a missa própria com prefácio do Natal. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos do 7º ao 10º. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 97, na Bíblia hebraica, na Bíblia Vulgata, e 98 na Bíblia hebraica. Os versículos 1º, 7º ao 8º e 9º. O refrão está no versículo 3a. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos! Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Vamos agora aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, escrito por São João, capítulo 1, versículos do 35 ao 42. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Depois de ter falado no passado aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes, em nossos dias falou-nos por seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. Temos algumas reflexões para a gente entender um pouco mais. João está lá no mesmo lugar onde viu Jesus em movimento, vindo e passando. João é o antigo. Jesus é a novidade de Deus. Vendo Jesus passar, João o mostra a 2 discípulos. Estes o deixam e seguem Jesus. A maneira como o evangelista empregou as formas verbais indica um movimento. Os discípulos, ouvindo, seguiram Jesus, o qual, voltando-se e vendo, perguntou: Que estáis procurando? Perguntam, por sua vez: Mestre, onde moras? Por enquanto, Jesus é apenas um mestre. Querem saber de sua intimidade, onde mora, onde permanece. Jesus convida: Vinde ver. É o chamado a estar com ele. Foram, viram e permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde, momento em que no mundo judaico se encerrava o dia de trabalho, iniciando o repouso noturno, inaugurando o novo dia. Jesus morrerá e será sepultado por volta dessa hora. João 19, versículos do 31 a 42. Em Jesus, nos encontramos definitivamente com Deus e com ele somos chamados a permanecer. André conduziu Simão a Jesus, agora confessado como Messias. No ano vocacional, refletimos. Bem, ano vocacional já é outra história. Vamos passar adiante, né? O importante é refletir sobre o evangelho de hoje. E temos aqui uma reflexão outra reflexão do mesmo livro Igreja em Oração, mas numa outra edição. No evangelho de hoje, tanto Jesus quanto um de seus primeiros discípulos recebem um novo nome. João 35, 42. Isso mesmo. Na tradição judaica, uma mudança de nome é um acontecimento de grande significado, porque o nome e a pessoa constituem uma única realidade. Nos 2 casos, o novo nome é a explicação do velho Jesus. É a explicação do velho. Jesus significa Deus salva. O anjo já tinha dito a José que Jesus ia salvar o seu povo de seus pecados. Mateus 1, versículo 21. O novo nome, Cordeiro de Deus, nos revela como Jesus salvará. Será pela oferenda de sua própria vida, como sacrifício redentor no altar da cruz. O discípulo, por sua parte, se chamava Simão, o que quer dizer ouvinte. Esta é, de fato, uma condição indispensável para ser discípulo, a capacidade de ouvir o ensinamento do mestre e pô-lo em prática. Mas Jesus leva Simão para uma compreensão mais profunda do seu discipulado. Ele será Pedro, uma rocha firme para os outros discípulos, o alicerce
como Jesus dirá mais tarde, sobre o qual o Senhor construirá a sua igreja. No Apocalipse, Jesus promete dar a cada um de nós um novo nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, que exprimirá a nossa missão no divino projeto de salvação. Bem, eu queria também passar para vocês uma explicação da carta de São João, porque essa carta pode suscitar dúvidas nos nossos queridos irmãos católicos. Então vamos lá, vejamos se tem alguma explicação aqui. 1 João, a primeira carta, a primeira leitura, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Vamos ver se tem alguma explicação na Bíblia Pastoral, edição de 1990. Vamos lá. Praticar a justiça é amar o irmão. Esta é a vida na graça de quem conheceu a justiça de Deus, seu amor pelos homens, revelada em Jesus Cristo. Quem não ama o irmão pratica a injustiça, isto é, está do lado do diabo e vive no pecado que é odiar o irmão. Esse ódio, porém, não é apenas sentimento interior, é princípio de vida que rege todo pensamento e ação e se manifesta através de preconceitos, separatismo, exploração e opressão. Com Jesus começou a era da justiça. O amor ao irmão leva à relação, à comunhão, à fraternidade. Agora aqui no livro Palavra e Vida, sobre o Evangelho, temos a explicação aqui. Vejamos, deixa eu ver se tem realmente uma explicação. Tem aqui, vou passar para vocês. Procuramos algo? É a pergunta. Aqueles discípulos de João procuravam, por isso foi-lhes fácil encontrar o Messias. Talvez não entendessem perfeitamente o termo, sob o ponto de vista teológico, mas ao menos estavam a caminho. Se nós estamos procurando por algo ou alguém, será mais fácil encontrar. O mal é, se não procuramos por nada, porque pensamos não necessitar de nada e nos sentimos bem como estamos. Então se torna evidente que o Natal não foi para nós mais do que uma pura festividade folclórica. É bem verdade que nos divertimos, fora isso, não ganhamos nada e perdemos tempo. É muito vazia essa reflexão, fiquemos com aquelas que já foram passadas para vocês. Agora vamos aos santos do dia, porque neste dia 4 de janeiro temos alguns santos de devoção. Eu vou falar os selecionados. Santo do dia 4 de janeiro, São Rigoberto, bispo, faleceu por volta de 743. Foi expulso da sé episcopal de Reims, na França, por Carlos Martel, rei dos francos. Ele era bispo de Reims e parente de Martel, que não admirava a neutralidade política do prelado. Santa do dia 4 de janeiro, Santa Farailde, viúva, faleceu por volta do ano 745. Nascida na cidade de Gant, na Bélgica, sofreu pacientemente os maus tratos de seu esposo e, tendo ficado viúva, levou uma vida de oração e austeridade. Santa do dia 4 de janeiro, Santa Ângela de Foligno, viúva, faleceu em 1309, procedente de uma rica família da cidade de Foligno, na Itália. Depois da morte do esposo e dos filhos, ingressou na Ordem Terceira de São Francisco, consagrando-se inteiramente a Deus. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Ângela nasceu em Foligno, na Itália, no ano de 1248, numa família muito abastada. Mas, infelizmente, não vivia a maior riqueza, que é o amor a Deus. Dentro deste ambiente indiferente a Deus e à igreja, a menina foi crescendo. Perdeu seu pai muito cedo, recebendo da sua mãe uma educação
superficial que a levou a viver seus primeiros anos distante da fé. Casou-se com um habitante famoso de sua cidade, com quem teve vários filhos, mas infelizmente tantos filhos e depois o esposo faleceram, deixando-se levar por uma vida distante de Deus. Entregava-se às festas, às vaidades, cada vez mais longe de Deus e dela mesma. Olha, é uma situação difícil, porque a família dela era uma família sem Deus, né? Então a Ângela enviuvou, perdeu os filhos, entregou-se às festas, vaidades, longe de Deus e dela mesma, até que sentiu o toque da misericórdia do Senhor Deus. Recorreu à Virgem Maria, buscando o sacramento da reconciliação, quando ela tocou em seu vazio existencial. Santa Ângela tinha 40 anos quando se abriu ao processo de conversão e decidiu vender todos os seus bens e distribuir o dinheiro aos pobres. Foi numa peregrinação para Assis, nas pegadas do pobrezinho, que ela fez uma profunda experiência com o amor de Deus. E em 1291, guarde bem a data, 1291, ingressou na Ordem Terceira de São Francisco, onde viveu uma vida reclusa e saía nas peregrinações em Assis. Quer dizer, ela só saía, né, nessas peregrinações, vivendo o restante do tempo em oração. Sua direção espiritual foi confiada ao Frei Arnaldo, que depois se tornou seu biógrafo. Ainda em vida, ficou conhecida como Magistra Theologorum, título de mestra, né? Onde promoveu o aprofundamento da teologia, tendo como base a palavra de Deus, a obediência à igreja e a experiência pessoal com o divino. Envolvida nas controvérsias que dilaceraram a ordem franciscana, Ângela atraiu para perto de si um cenáculo de filhos espirituais, que viam nela uma guia e mestra da fé. Morreu no dia 4 de janeiro de 1309 em Foligno, na Itália. Antes mesmo de falecer, foi-lhe atribuído pelo povo, de maneira informal, o título de santa. Em 9 de outubro de 2013, o Papa Francisco realizou o que seus predecessores haviam iniciado, canonizando Santa Ângela de Foligno. Santa do dia 4 de janeiro, Santa Isabel Ana Seton, viúva. Faleceu em 1821, converteu-se à fé católica e fundou nos Estados Unidos a Congregação das Irmãs da Caridade de São José. De acordo com o site Wikipedia, Isabel Seton foi batizada como anglicana. Casou-se em 25 de janeiro de 1749 com o negociante marítimo protestante William Magee Seton, com o qual teve 5 filhos e fazia parte da nova aristocracia de Nova York. Alguns anos após o seu casamento, os Setons foram à falência e em dezembro de 1803, William morreu de tuberculose. Isabel se converteu então ao catolicismo em 14 de março de 1805, tornando-se instrutora com o objetivo de oferecer instrução aos seus filhos. Tinha a visão de que todas as crianças têm o direito a uma educação gratuita. Por isso fundou em 1808 uma escola católica para meninas em Emmitsburg, Maryland, e a primeira comunidade religiosa de mulheres católicas apostólicas dos Estados Unidos, a Congregação das Irmãs da Caridade de São José, em 1812, em Baltimore. Santo do dia 4 de janeiro, São Manuel Gonçalves Garcia, bispo, faleceu em 1940, promoveu a difusão do culto da Santíssima Eucaristia nas dioceses de Málaga e Palência, na Espanha, e fundou a Congregação das Irmãs Missionárias Eucarísticas de Nazaré. Santa do dia 4 de janeiro, Beata Cristina Menabuoi, religiosa, faleceu em 1310. Fundou em Santa Croce sul Larno, na Itália, o mosteiro de Santa Maria Novella, sob a regra
de Santo Agostinho. Santo do dia 4 de janeiro, beato Tomás Plumtree, presbítero e mártir. Faleceu em 1570. Foi executado em Durham, no reinado de Elizabeth I da Inglaterra. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá. O Deus do impossível. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai, é o nosso Pai Celestial, sabe de tudo que é bom para nós, é onipotente, onisciente, onipresente. Então, mesmo que seja um não que você recebeu de Deus, acate. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Na hora a gente não entende muito bem, mas com o passar do tempo, certamente vamos entender. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, Senhor vem, vem Senhor. É o juízo final, a segunda e definitiva vinda de Jesus, quando aqueles que aceitarem Jesus como Deus, forem batizados e se arrependerem de seus pecados, receberão corpos glorificados, transformados, transfigurados, e viveremos por todos os séculos dos séculos, para sempre. Uma vida perene em Deus, com a visão beatífica de Deus. Algo inefável, indizível, inexpressável, inexprimível mesmo. Já pensou? Viver com um corpo, com novas propriedades, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou. Ele mudou a aparência, atravessou paredes para falar com os apóstolos, andou com os discípulos de Emaús mudando a aparência e depois desapareceu quando estava na refeição com eles. Então é algo que nós realmente não sabemos definir em palavras humanas. É por isso que falamos inefável, grandioso, indizível. São Paulo, o apóstolo, diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura, que será revelada em nós, quando da volta definitiva de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.